Hi guys! Na semana de hoje a gente vai ver a continuação da parte de operadores que a gente viu na aula passada. Lembrando que hoje a gente vai ver operadores comparativos e operadores lógicos, além de entender um pouco mais sobre o conceito de igualdade e atribuição, que é um conceito bastante importante quando a gente estiver trabalhando e falando sobre linguagem de programação e principalmente de C++. Bora lá? Eu me chamo Daniel e esse é o MATLAB. E aí, pessoal, hoje a gente vai trabalhar com operadores novamente e aqui a gente vai observar o que são operadores comparativos. Mas antes, eu vou convidar você a compartilhar, se você gosta desses assuntos, compartilhe para outras pessoas e outros grupos que você acha interessante também. Além de comentar sobre você, se você tiver qualquer dúvida e qualquer informação, qualquer coisa, pode falar que isso daqui funciona como se fosse um Fab Lab. E uma pergunta para vocês, quero que vocês respondam aí. Vocês queriam que eu explicasse melhor o conceito de Fab Lab? A gente pode fazer um vídeo específico para isso, talvez até na próxima semana, para falar sobre isso. Curta pra gente, que isso dá um apoio moral, quando a gente tá falando de YouTube no geral. E sem mais enrolação, bora para entender o que são operadores comparativos. Bora lá? Operadores comparativos, como o próprio nome já fala, são operadores que comparam duas variáveis. Ou seja, você faz uma análise entre duas variáveis. E na verdade é um conceito matemático que você já trabalhou em qualquer, se você pelo menos já fez o ensino fundamental, eu creio que você já viu alguns desses comparativos, só que trabalhados de outras formas. Esses são alguns dos operadores comparativos. Tem o menor que compara e você faz uma comparação entre dois valores em que A é menor que B, menor igual, ou seja, a variável A é menor igual a B, a maior que é a variável A é maior que B, a variável maior igual, que é A é maior igual a B, e as outras que seguem, diferente de A e B são diferentes. E tem um detalhe importante, você lembra que quando a gente estava trabalhando nos códigos anteriores, inclusive se você não viu os vídeos anteriores, tem toda uma playlist para falar sobre C++ voltado para a área de robótica, na qual a gente vai se aprofundar futuramente quando a gente estiver trabalhando e fazendo nosso projeto de Arduino. Tem o conceito de igualdade. Igualdade é quando a gente vai trabalhar na linguagem matemática, a gente trabalha só com um sinalzinho de igual, certo? Só que quando a gente está falando de operadores comparativos, a gente trabalha com dois iguais. Então, para indicar que A é igual a B, em um conceito lógico, a gente está fazendo com que A e B com dois iguais no meio. E quando que a gente vai utilizar isso? A gente vai utilizar isso principalmente quando a gente estiver trabalhando com a parte de if, else, além de for, que são na verdade conceitos que a gente vai ver inclusive na próxima aula, que são estruturas condicionadoras, estruturas de repetição, e eles vão indicar quando a gente vai entrar dentro da estrutura de repetição ou quando a gente vai direcionar para uma condição específica que isso vai acontecer. Por exemplo, se a variável A for maior que B, então ele vai seguir para um caminho. Se a variável for igual a B, ele vai seguir para outro caminho. E assim a gente vai mudando e estruturando o nosso código. Por exemplo, a gente pode imaginar, por exemplo, em um jogo que a gente estiver desenvolvendo em C++. Se a vida de X personagem for maior que negócio, ele está vivo. Se ele for menor que 0, ou igual a 0, menor ou igual a 0, significa que ele morreu. Então ele deve desaparecer da imagem. E assim a gente vai fazendo uma sequência de atividades que aí define como é que a gente vai estruturar o código. Deu para entender mais ou menos? Beleza. Dúvidas, questionamentos? Podem comentar aqui que a gente retira assim que possível. Talvez essa semana não. Talvez no final de semana vocês podem comentar. E se você está vendo esse vídeo outro dia, saiba que provavelmente
Qualquer dúvida que você comentar, ou alguém que daqui do canal pode comentar também sobre qualquer questionamento. A gente gosta que funcione como se fosse um Fab Lab, cada um se ajudando e todo mundo construindo para um mundo melhor com robótica. Tá. Segunda parte são operadores lógicos. Operadores lógicos, na verdade, são um conceito que a gente trabalha quando a gente está estruturando algoritmos lógicos. Que, se você quiser, a gente pode fazer outro vídeo também e uma série de vídeos só para trabalhar com a parte de circuitos lógicos, que é bastante interessante. E quem sabe mais para frente no canal. Tá, operadores lógicos já são mais comuns e tem a ver com lógica de operador. O que é isso? Vou mostrar na prática. Existem alguns conceitos que definem o que é um não lógico, e tem toda uma tabela da verdade que define isso. Um E lógico, que também é uma tabela da verdade, e um O lógico, que também é uma tabela da verdade. Esses são operadores que a gente utiliza também para fazer dentro de condicionadores, estruturas de condicionamento, estruturas de repetição. Vamos, por exemplo, se eu quero fazer duas comparações ao mesmo tempo, ou seja, eu vou usar um comparativo e um outro lógico. Vamos pensar no seguinte. Eu vou colocar que eu quero que a variável seja maior que tal valor e menor que outro valor. Então eu quero que ela esteja no intervalo de valores. Vamos supor, eu quero que a variável seja maior que 10 e menor que 20. Então ela tem que estar no intervalo de 10 e 20 para que X coisa aconteça. Então eu coloco que a variável está maior que 10 e o I lógico no meio, ou seja, a lógica por trás disso, menor que 20. Outro comparador comparativo. Outro comparador comparativo. Outro operador comparativo. E assim por diante. Dúvidas, questionamentos? Lembrando que mais pra frente a gente vai ver alguns programas e códigos que utilizam esses conceitos. Então, prestem atenção que no futuro vai ser sensacional. Tá, o que são outros tipos de operadores? Que, na verdade, alguns vocês não vão ver agora e a gente não vai trabalhar com esse módulo de C++. Mas talvez mais futuramente. Mas tem um que é muito importante, que a gente já vem utilizando, inclusive ele nas aulas, que é o operador de atribuição. O que significa? São as variáveis que estão do lado direito, ou seja, o B, vão receber, ao atribuir, dentro dos valores que estão em A. Ou seja, tudo que está do lado direito, seja A, mas pode ser A mais B mais C mais D mais C mais quantos B tiver, quantas variáveis tiver, vão se somar, multiplicar, dependendo de qual operador você está utilizando, e vão entrar dentro da variável A. Ou seja, A é um conglomerado de variáveis e lógicas de computação que estão dentro do lado direito. Entendeu? Isso é uma maneira de você resumir o processo de trabalho. Lembrando que é sempre bom, quando você estiver construindo, você fazer essas atribuições para definir determinados tipos de valores variáveis para que, quando tiver um outro programador, ele entenda melhor seu código. Alguma dúvida e questionamento sobre esses? Não? Então a gente agradece a visualização. Qualquer dúvida, só falar, comentar aqui embaixo. O vídeo dessa semana de hoje foi curto, mas essa semana já vai estar a gente falando sobre if, else e else, que são estruturas de condicionamento. Mas é isso. Se inscreva no canal, comente sobre qualquer dúvida e tchau. Pau na máquina.